Bom, pessoal, prazer, Luiz Otávio, diretor comercial aqui da Sant. Hoje a gente tem o prazer ilustre de conversar com duas pessoas importantíssimas aí na trajetória da Sant. A gente estreia o nosso quadro MesaCast, então para a gente é muito importante iniciar já com o Jorge, com o Fernando nesse quadro. E a ideia é justamente a gente poder, através desse programa, introduzir os parceiros, trazer os mercados dos nossos parceiros e como que a gente tem somado esforços aí no mercado para poder ajudá-los. No caso hoje, a gente vai falar um pouco sobre os protótipos virtuais, mas com bastante ênfase em como que isso ajuda no processo de patentes, de marcas, tema tão sensível na indústria, não só nacional, internacional, né, para proteção e assim por diante. Então trouxe as pessoas adequadas para a gente poder bater esse papo. Então, novamente, Jorge, Fernando, agradeço imensamente a oportunidade e a disponibilidade de vocês para a gente poder trocar essa ideia. É um prazer muito grande mesmo a gente tá conversando e estreitando cada vez mais as relações. Eu não seria capaz, Jorge, de introduzi-lo, falar toda a sua competência aqui com relação ao que você faz. Então, passo a voz para você ficar à vontade de fazer a introdução que melhor lhe define aí com relação ao seu trabalho. E, novamente, obrigado pela oportunidade. Olá, sou eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco do nosso trabalho, fazendo uma breve apresentação. Eu trabalho com propriedade industrial há 22 anos. Hoje eu estou à frente do Grupo Inocêncio, que ele é constituído por 3 empresas, que é a Jorge Inocêncio Soluções de Marcas e Patentes, a Jorge Inocêncio Serviços Jurídicos e a Avatar, que é uma empresa de direito internacional, que ela é sediada em Nova York. E nós atendemos hoje os principais players do mercado, todas as grandes empresas do agro, implementos agrícolas, principalmente as familiares. Somos nós os responsáveis pelas proteções de tecnologia. Sou graduado em Direito, tenho especialização pela Universidade Federal de Santa Catarina em Propriedade Industrial e Agronegócio e também pela WIPO de Genebra. E também sou membro de um comitê da Sociedade Agrícola Alemã. Então a gente tem uma vivência no agro aí, embora não seja o único segmento que a gente atende, mas eu venho do agro, então desenvolvi uma carreira fortemente lastreada em fabricantes de implementos. Legal, muito bom. Fernando, aqui também um cliente, né? Inclusive, usufrui aí de todo o conhecimento e respaldo, né? Do Jorge, né? Aí com relação a todo o seu time. Por favor, se apresente e apresente a Panther aí também pra gente. Ô Luiz, agradeço o convite em nome de todos do Grupo Panther, né? Que somos em 5 sócios. Legal. Tá? Faço questão de até falar o nome deles, né? O Alberto, o Mário, o Fernando Pastrelli, que é o meu xará, e o Antônio Francinaldo, que é o projetista. A Panther, ela surge lá em 2016, tá? E o que acontece? Como que a Panther aconteceu? Eu sou graduado em produção industrial, tá? Tenho pós-graduação em gestão de negócios, gestão de projetos. Atualmente estou matriculado no mestrado em ciências do solo. Legal. Mais voltado para preparo de solo. E trabalhando com a minha consultoria de gestão estratégica de negócio, cultura organizacional, eu conheci o Alberto Pérez de uma confecção aqui de Matão e ele me convidou para trabalhar com ele e posteriormente a gente fundou a Panther lá em 2016. Tá. E como eu sou do ramo agrícola já há 28 anos, 29 anos, o Alberto do têxtil, ele disse: Fernando, o que a gente pode fazer? Eu falei: vamos abrir um negócio voltado para o segmento agrícola. Tá? Surge então a Panther em 2016, onde a gente desenvolve o primeiro produto, né, que é uma catraca de amarração automática, e a base de teste foi dentro da Suzano e Eldorado do Brasil, lá em Três Lagoas. Legal. A partir desse momento, então, a Panther ela surge, ela nasce, e a gente, como era iniciante, né, uma empresa iniciante, pequena, sem muito recurso, sem uma engenharia ainda definida, muitas coisas a gente trabalhou na tentativa e erro. Tá. Então a gente começou lá a tentativa e erro, fizemos vários protótipos e alguns problemas de campo, mesmo com a experiência que a gente tinha,
né? Essa parte física, a física de ciência, a gente começou a sofrer um pouquinho. Foi aonde a gente, alguns anos depois, 2 ou 3 anos, conheceu a Santi. Legal. Né? E a Santi foi uma indicação do professor José Hermosilla, doutor lá da Uniara, aqui de Araraquara, do Departamento de Engenharia. Apresentou a Santi para a gente, foi onde a gente começou a ter o primeiro contato e definitivamente tomar uma decisão de criar uma tecnologia lastreada, né, por toda a técnica de engenharia e computacional. Legal, muito bom. Obrigado, Fernando. E, Jorge, até assim, eu acho que você vai lembrar. Eu tive a primeira vez que a gente conversou de fato, inclusive foi pela indicação do Fernando. Acho que deve ter uns 3 anos, se eu não me engano, 2, 3 anos. Eu vim aqui no seu escritório para poder a gente estabelecer um primeiro contato. Eu confesso que eu saí daqui, até comentei com o Fernando, muito empolgado. Porque, assim, talvez um preconceito, né? A gente vai conversar, vou lá bater um papo com o Jorge, especialista em patente, etc. Por experiências anteriores, a gente não imaginava a profundidade que você tinha, assim, com relação aos equipamentos, a conhecer de fato o produto mecânico. Eu lembro que você até fez algumas perguntas para mim sobre alguns produtos, conhecimento. Eu falei, caramba, hoje vai ser complicado aqui, né? Porque conhece muito. E eu queria entender um pouco justamente de onde vem esse contato, como que foi essa aptidão, assim, hoje você exerce como advogado especialista em patentes, mas fica claro uma experiência bastante importante com produto, né? Então conta um pouquinho pra gente a trajetória até se tornar a referência que é hoje. Legal. Nossa trajetória começa como a de muitos jovens, né? Eu termino com o primeiro grau, né? E eu começo a fazer técnico em eletrônica na Escola Técnica, Santo Paulo Souza. Sempre gostei muito de eletrônica, de mecânica. Tenho um pé na engenharia, ainda tenho... Se tiver tempo ainda na minha vida, eu vou fazer uma faculdade de engenharia mecânica ainda. Seria uma realização pessoal para mim. Mas aí eu começo a me interessar por esse mundo. E o que acontece? Também sempre gostei muito de escrever. Minha mãe foi a grande referência para mim. Minha mãe, ela era de uma família de São Paulo e os meus avós eram alemães. Minha mãe foi alfabetizada em alemão, então me ensina um pouco de alemão na infância. Sempre foi uma pessoa que incentivou muito a leitura. Não tem nada que fazer, vai ler. Ela sempre falou isso para mim. Então, o que acontece? Tive esses privilégios aí de aprender um pouco de alemão na infância, de aprender alguns idiomas na infância. Minha mãe falava 7 idiomas, então era uma pessoa que foi minha grande referência em termos de cultura. E aí eu começo a escrever também no jornal, só para contextualizar. Tinha um pequeno jornal aqui em Matão, que hoje não existe mais, foi o Jornal do Comércio. Aí a família Marquesan começa a ler meus artigos no jornal. E eles me convidam para uma vaga de assistente de propriedade industrial. Então foi onde nasce toda essa história de patente. E aí eu juntei o útil ao agradável, né? Sempre gostei de mecânica, de eletrônica, e por uma empresa de grande porte foi uma realização de um sonho. E por lá fiquei 4 anos. Depois, em 2006 teve uma grande crise no agronegócio. Em 2006 eu me transfiro para a Baldan. Também fico na Baldan até 2009. É onde eu adquiro toda essa vivência que eu tenho do agronegócio, dos equipamentos agrícolas. Aí em 2009 eu começo a receber muitas consultas, já me torno um pouco conhecido no meio dos fabricantes, aí eu começo a receber muitas consultas de outros fabricantes, começa a ter conflito de interesse com os empregadores que eu tinha. Eu falei, não, então o negócio já chegou a hora de montar meu CNPJ, né? Eu gosto muito do Geraldo Rufino, né? Ele fala que a primeira maneira de empreender é empreender no CNPJ dos outros, né? Sendo um bom funcionário. Depois, exatamente, você dá teu melhor no CNPJ dos outros. A hora que você vê que dá para ir pro seu CNPJ, você vai. Foi o que eu fiz, então. E aí a gente tinha uma rede de contatos relativamente boa, e aí comecei a atender essas pessoas que eu tinha contato, de feira, participava já de processos judiciais, então fiquei conhecido já, um pouco conhecido no meio, então foi daí. Mas eu gosto muito do agro. Aqui a nossa região tem 2 grandes características, né, Matão? Que é os implementos agrícolas, né,
com muito carinho eu falo, né? Matão é a Ibitinga dos implementos agrícolas, né? Tem tanta fábrica de implemento quanto Ibitinga tem de bordado. Então, e também a questão dos suplementos, que depois eu atendo. Hoje Matão é a maior fabricante de suplemento da América Latina. É outro setor que eu vi nascer, comecei os primeiros clientes meus aqui do escritório foi um fabricante de suplementos. Então, assim, eu vi esse segmento nascer e vi o quanto ele se tornou importante não só para Matão, mas para o Brasil. Então, é essa trajetória que eu venho e sempre vivi dentro de fábrica. Eu sempre tive muito mais embora adore minha formação em Direito, sou muito bem identificado com isso, mas eu também gostei sempre muito de fábrica, eu gostei muito de entender. Então, eu ia lá conversar com os caras da fábrica, ia aprender o que era, fui aprender desenho mecânico, tinha os cursos ali depois do horário, na época que eu trabalhava na Marquesã, tinha curso de desenho mecânico, eu me matriculava, tinha curso de controle de medida, tinha curso de usinagem. Foi daí que vem esse conhecimento, para agregar, para tentar prestar cada vez mais um serviço de qualidade. Legal, legal. A gente vai comentar já, Jorge, assim, sobre o processo de patente, né? Definir a patente, as suas classificações e assim por diante. Mas até um paralelo, a Santi, desde que a gente iniciou também, por questões de mercado, a gente definiu alguns segmentos como prioritários para a gente, por questões de localização, por entender demanda e assim por diante. O agro também é um deles. E a gente vê que quanto mais a gente aprofunda para poder compreender os produtos, como que ele funciona, a demanda de quem compra os produtos, né, agrícolas, a gente entende que cada vez mais a gente consegue entregar maior valor, por exemplo, para os clientes naquilo que a gente faz, que são os protótipos virtuais. Fica muito claro que eu queria que vocês explorassem um pouquinho esse detalhe, no sentido assim, o quanto que o aprofundamento seu técnico, apesar de atender com grande condições também em outros segmentos, mas o quanto que tecnicamente você compreendeu o produto do cliente, os requisitos, as demandas, o quanto que te ajuda hoje a entregar maior valor para os clientes na questão da patente, né? Essa compreensão mesmo do produto. Exato, a lei ela nos define que, primeiro, conceitual que é patente. A maneira mais simples de você conceituar uma patente é uma troca que eu faço com o Estado. Ou seja, eu conto a minha ideia, a minha invenção para o Estado, o governo, e ele me dá um monopólio que no Brasil ele varia de 15 a 25 anos. No caso do desenho industrial, que é uma patente, vamos chamar de uma patente design, ela vale por 25 anos. Então, o que acontece? Para mim, fazer essa troca, entre aspas, com o Estado, ela me diz que eu tenho que descrever o invento de maneira com que o técnico no assunto, que no caso de uma máquina agrícola é um engenheiro mecânico, que vai analisar meu processo, ele consiga reproduzir o objeto. Então, a gente coloca a maior riqueza de detalhes possível. Por quê? Porque se eu fizer um pedido de patente com insuficiência descritiva, um pedido mal feito, mal descrito, ele vai ser indeferido. Por isso, ele pode ser até novo, ele pode ter ali a novidade, ele pode preencher todos os requisitos. Aplicação industrial, novidade, mas ele vai ser indeferido por insuficiência descritiva. Se o examinador não entender aquele conceito, e no agro, vocês conhecem muito bem o agro é muito peculiar, com todo respeito, mas você pega um engenheiro de outra área, ele tem uma certa curva de aprendizado quando ele vem para o agro, porque uma grade é um conceito diferente, um transbordo, uma plantadeira, é diferente de uma engenharia típica, né? São condições de trabalho, nós temos inúmeros, a Fernanda falou que ela é especialista em solos aí, então nós temos inúmeros, o Brasil continental, dimensões continentais. Nós temos inúmeras características de solo, cada solo tem uma abrasão, cada solo tem uma resistência mecânica, então a mesma grade que você põe aqui, de repente não funciona no Nordeste, por condições de solo, por características do terreno. Então a gente tenta compreender mais aprofundado isso para entregar um serviço de qualidade. Por isso que eu me especializei sempre acompanhei ali, principalmente sempre gostei muito de ter contato com o pessoal de fábrica ali, que é onde eu aprendi mais ali, os técnicos ali, o pessoal de montagem. Às vezes tinha algum tempinho ocioso lá, eu ia andar para a fábrica, entender o que era e sabe, eu nunca me esqueço, estava na fábrica uma vez, um cara lá montava a máquina me explicou que era um recartilhado. Essa experiência me marcou muito. Eu estava lá, não tinha ideia que era um recartilhado. Ele falou, isso é um recartilhado. Aí ele explicou o processo lá, mostrou no torno como é que fazia o recartilhado, sabe? Foram experiências muito ricas para mim de vivência dentro de fábrica. Legal, legal.
Fernando, inclusive, a gente tem o privilégio de poder contar com o Jorge aí nas nossas atividades. Como que para a Panther, né, qual que foi a importância, por exemplo, para a invenção e para o dispositivo, você comentou sobre a catraca, de poder contar e como que foi esse processo para a aquisição da patente, né? Eu acho que hoje já está 100% homologada, né, a patente e tudo mais. Como que foi esse processo aí para a Panther? A minha relação com o Jorge, ela surge antes da Panther. Tá. Né? Ela tem uma empresa tradicional aqui em Matão que chama Cadioli Implementos Agrícolas, e eu tive a oportunidade de iniciar uma consultoria lá através da academia, que eu sou professor universitário há 15 anos, né? Conheci algumas pessoas que me direcionaram para a Cadioli para atender uma determinada demanda, e por fim a Cadioli acaba me contratando como gerente industrial, e para trabalhar com os implementos. A gente estava fazendo uma reformulação na fábrica e surgiu algumas demandas de patente. E eu sempre ouvi falar do Jorge. Tem um advogado em Matão que cuida disso, mas eu não o conhecia pessoalmente. Então a gente entra em contato com ele, eu e o Antônio, que hoje é meu sócio, né, que a gente chama de Toninho. A gente foi até a casa do Jorge, ele até estava em processo de recuperação de cirurgia, né? Exato, tinha feito uma cirurgia no olho, vocês foram lá em casa, eu lembro muito bem disso. E tivemos aí a oportunidade então de começar a conversar sobre patente, né? Algum tempo depois eu saio da Cadioli, abro a minha consultoria de gestão empresarial e conheço o Alberto, então nasce a Panther, e eu sempre fui do princípio assim, a gente tem que sempre se proteger. Sim. Então, no instante que a gente decidiu o produto que iria ser construído na nossa fábrica, eu sempre pensei na proteção. Então eu falei, gente, vamos trabalhar junto com a propriedade industrial, lá proteger isso, né, esse segredo nosso, e vamos acionar uma pessoa que tem referência para registrar a nossa marca e também patentear o nosso produto. Então a gente vem até o Jorge, desenha todo o descritivo técnico, tá? E o Jorge dá a entrada então no NPI. A gente tem lá o nosso primeiro registro BR. E o que acontece? Hoje o nosso produto é 100% patenteado. Temos 2 cartas patente já, uma tem 15 anos e outra com 20, né? Exatamente, o modelo de utilidade é uma patente de invenção. Exatamente. Então, e isso fortalece o nosso negócio e nos posiciona muito bem perante os nossos clientes. Porque a gente leva isso acaba sendo uma ferramenta importante comercial para a Panther. Realmente, a gente não entrou no mercado para brincar. A gente entrou realmente para fazer bem feito. Hoje o nosso produto ele é conceituado um dos melhores que tem no mundo. Temos aí mais de 10 mil unidades rodando no Brasil já. E paralelo à catraca, nós temos outros tipos de produto, porque como o nosso slogan lá é expandir performance, gente, vamos buscar produtos inovadores. Então a gente sempre busca essa orientação jurídica, quando a gente desenvolve, rabisca alguma coisa, vem, conversa com o Jorge e aí a gente começa todo o desenvolvimento, né? Paralelo à patente, a gente também vai trabalhando no desenvolvimento de produto e sempre com a orientação do Jorge nos modelos descritivos, para que a gente não tenha essa reprova do NPI logo de cara. A gente procura detalhar o máximo possível e seguir no desenvolvimento de novas tecnologias. Legal. Esse é o nosso desafio. Muito bom. Até um detalhe como engenheiro, Jorge, aí com pouco conhecimento na questão das patentes. A gente visita cliente, conversa muito com os clientes no dia a dia, e a gente ouve falar muitas vezes que assim, patente é balela, porque se eu dou um passinho para a esquerda, um passinho para a direita, eu mudo qualquer característica, já não configura, por exemplo, vou falar de roubo, né, mas a aquisição de funcionalidade ali, etc. O que, assim, como que o processo de patente de fato ajuda na proteção? É somente para algo muito específico ou existe sombras ali que você consegue também abordar? Explica um pouquinho para a gente, porque essa é uma dúvida, inclusive, que muitas vezes os clientes trazem para a gente, que eu acho que você pode orientar. Muito importante a tua pergunta. O que ocorre? Nós temos a lei atual, ela é de 1996. É uma legislação, o Brasil... apesar de tudo, ele produz legislações muito boas. A aplicabilidade é outra história que eu não vou entrar aqui, mas a legislação, o teor legislativo do Brasil é muito bom. Então, mas nós temos, antes de 96, uma legislação
que ela era uma legislação bastante falha. Daí que vem esse conceito, se eu mudar alguma coisa, eu fujo da patente. O que acontece? O Brasil ele se adequa em 96, até por força de tratados internacionais, ingresso na Organização Mundial do Comércio, então se norteia, porque as legislações, a gente trabalha com hoje mais de 50 países, temos processos em mais de 50 países, então as legislações são muito semelhantes, porque elas são norteadas por tratados internacionais, que é o TRIPS, a Convenção União de Paris, o PCT, então são alguns tratados sobre matéria de marcas e patentes que eles regem a elaboração. Então, se você quiser ter uma legislação eficiente, você tem que se fundar nesses tratados. E o Brasil, em 96, ele traz a atual legislação que ela admite, por exemplo, o Instituto da Infração por Equivalência, que é onde vem sanar esse grande vício da legislação anterior. Hoje, o exemplo clássico disso, você tem determinado equipamento que ele opera com cilindro hidráulico. O outro vai lá e põe um fuso mecânico, por exemplo. São dois conceitos de deslocamento linear. Na legislação anterior, você não tinha a possibilidade de aplicação de infração por equivalência nessa situação hipotética. Hoje, se você tiver uma situação semelhante a essa, você vai ter a proteção, você tendo patenteado ou um dispositivo deslocado por cilindro hidráulico ou por fuso, o outro, teu concorrente, realizar uma modalidade construtiva que tem o mesmo fim, a patente ela protege, hoje é muito claro no Brasil, ela protege a tua ideia. Então, assim, as formas construtivas, se ela abarcar a tua ideia, ela incorre em infração. E assim, os juízes estão sinalizando, os peritos, sou também perito judicial na área da propriedade industrial, e nossos colegas peritos também estão sinalizando muito isso, a infração por equivalência. Por quê? Que é para dar segurança jurídica. Antigamente nós tínhamos, antes de 1996, uma insegurança jurídica, isso prejudicou muito o Brasil. O segmento mecânico ainda não foi tão prejudicado, mas nós temos outros segmentos que foram extremamente prejudicados por essa insegurança jurídica que se tinha, a exemplo do segmento farmacêutico. Hoje o Brasil ele tem um déficit, por exemplo, de antibióticos. As grandes multinacionais não trazem os antibióticos mais recentes para o Brasil, porque elas têm um receio ainda de tecnologia. Então, é um ponto que nós superamos legislativamente, mas culturalmente ainda se tem aí, é uma questão muito polêmica, também não vou adentrar em nível de detalhes, mas a questão do genérico espantou muita tecnologia de medicamentos para o Brasil. Então, nós temos, mas hoje a legislação ela traz muita segurança jurídica. Nós temos aí hoje centenas de ações judiciais correndo e assim, muitas ações a gente já consegue uma liminar, que é uma decisão inicial do processo, obrigando o fabricante do produto contrafeito, que é o nome técnico para pirataria, né? O fabricante do produto contrafeito a parar sob pena de multa diária. Tá. E você até comentou agora, Jorge, algo que me surte a curiosidade, que é o seguinte, você comentou que hoje a patente protege a ideia, né? Eu tenho uma dúvida no seguinte sentido, o quanto que aquela ideia ela precisa ser funcional para que o equipamento de fato tenha uma patente credenciada? Porque assim, eu tive uma ideia tal, como que você protege essa ideia e o quanto que depende o equipamento de fato funcionar para que a patente proteja o equipamento, por exemplo? A patente, em tese, ela é um documento teórico. Você não tem que fazer prova de funcionamento. Você vai descrever, o INPI não vai querer ver aquele equipamento físico, que é o órgão do governo responsável pela análise, ele não vai querer ver aquilo. Mas uma vez concedida a patente, você tem 3 anos para explorar aquela tecnologia. Senão se opera o instituto que a gente chama de caducidade. Então eu não posso ter uma tecnologia, como diz o caipira, sentar em cima e falar é minha e ninguém vai fazer, nem eu. Então eu tenho o início de um marco temporal para caducidade, uma vez que a patente é concedida. Então se o meu concorrente ele entrar com um processo de caducidade e eu não conseguir fazer prova de uso, aquele título será retirado. Então ele vai cair no vulgar domínio público. Então eu tenho aí que vai e outro ponto que você paga uma anuidade, que é uma taxa de custódia para o governo, manter a patente nos arquivos dele ativa. E o que ocorre? Essa taxa ela aumenta a cada quinquênio. Então
cada vez mais, por quê? Para te incentivar também a explorar o teu privilégio, porque assim, a patente ela tem um fim de desenvolvimento, fim econômico, está te dando, eu falo, a patente vulgarmente é como você comprar um terreno. Todas as modalidades do direito possessório que nós temos, de um terreno, por exemplo, de uma propriedade, ela se aplica na propriedade da patente, que é uma propriedade material. O esbulho aí, que é a contrafação, qualquer turbação na tua posse, qualquer problema que você tiver, que alguém de fato estiver violando a tua posse daquela propriedade material, você tem medidas judiciais para se socorrer. Legal. Ou seja, não adianta, é o que você comentou, não adianta ter a ideia, desenhar e sentar em cima da ideia. Você precisa, de fato, executar e gerar, enfim, funcionalidade para o equipamento. Exatamente. A lei exige, né, que a patente, um dos requisitos da análise da patente, é a aplicação industrial. A minha patente ela tem que ser fundamentada em algo que tenha repetibilidade. O Brasil ele divide em duas legislações, né? Eu não posso, por exemplo, por mais que eu seja um artista talentoso, eu não vou fazer 2 quadros idênticos. Eu posso fazer muito semelhante, mas se eu pintar 2 quadros, é o meu caso, mas quem pinta, se eu pintar 2 quadros, eu não vou pintar 2 quadros idênticos, de modo que eu não protejo por patente, eu protejo por direito autoral. Então a legislação ela exige claramente aplicação industrial. Eu tenho que produzir aquilo, a possibilidade de produzir aquilo em série. Uma catraca eu produzo em série. Agora um livro, eu não escrevo um livro em série. Então tem esse requisito também, que é a aplicação industrial. Tá, legal. Uma outra dúvida que surge bastante nas conversas sobre essa questão de proteção, né? São os modelos de patente, né? Você até comentou sobre o caso da Panther, mas modelo de utilidades, modelo de inovação. Quantos modelos, quais são os principais e talvez eu imagino que dê para falar 1 hora de cada, até mais de cada um, mas quais são os pontos principais de cada tipo de modelo para poder orientar? A legislação brasileira, ela traz a patente de invenção, que é quando eu transformo, qual é o conceito de invenção? É eu transformar aquele campo do conhecimento, que a gente chama de estado da técnica, de uma maneira muito grande. Então, um exemplo, eu tinha a caneta tinteiro. O cara foi lá e criou a esferográfica, ele transformou aquilo grandemente. Então, numa situação hipotética, aquilo é privilegiável com uma invenção. É uma patente de todo aquele conceito que ele tem. Ao passo que eu também posso fazer melhoras significativas numa coisa já desenvolvida. Aí eu tenho sobre aquele melhoramento um modelo de utilidade. Qual que é a diferença de um para o outro? Um modelo de utilidade ele vale por 15 anos e a invenção ela vale por 20. E a invenção ela é totalmente sedimentada em conceito. Ela pode ser uma patente conceitual. Eu posso, inclusive, patentear desde produto, processo ou método como patente. Eu tenho um método de operação diferenciado. Aquilo pode ser patenteado como uma patente de método. Então, eu tenho já componentes conhecidos, mas eu dou uma disposição que me gera um efeito técnico diferente, que eu tenho algum ganho naquilo. Eu posso ir lá e patentear. Eu tenho um processo de fabricação, um processo de afiação de determinada parte, eu tenho um processo de tratamento térmico. Eu vou lá e patenteio aquele processo. Então a patente ela não é só para um produto, ela vai muito além daquilo. E aí eu tenho um modelo de utilidade, eu tenho também no Brasil o desenho industrial, que é a patente do design. Se eu tenho um design novo, eu vou lá e protejo por desenho industrial. E eu tenho também o registro de programa de computador, que é exclusivamente para softwares, aí, algoritmos e afins. Ok. Um outro detalhe, né? Por exemplo, eu inventei essa taça aqui, esse copo, protegi, por exemplo, o vizinho, outros fabricantes, etc. Como que, até onde que eles podem, por exemplo, se inspirar nisso daqui, nessa funcionalidade, para poder desenvolver similares ou não? Está protegido e não pode tomar como referência. Então, a questão do design, vamos dividir em dois. O design, eu posso avançar nele com um produto que não infrinja, desde que ele não induza, tal como a marca,
o consumidor em erro. Então ele não pode ser fruto, o design ele é uma criação, tudo que se envolve propriedade industrial, embora as empresas detenham, é uma criação humana. Você tem um inventor ali, então a patente, quando você vai cadastrar ela, vamos assim dizer, depositar, você coloca quem é o inventor. E esse inventor ele tem que ser pessoa física. Não posso colocar uma empresa. A empresa não inventa. Quem inventa ainda hoje, não sei quando vai ser a inteligência artificial, mas ainda hoje quem inventa é o cérebro humano. Então o que acontece? Eu não posso ter vínculo com aquilo. Eu tenho, a taça é de domínio público. Você vai lá, exemplo, a Chanel cria uma taça dela. Ela vai ter um design peculiar. Aquilo vai pertencer a ela e qualquer variação daquilo que induziu o consumidor a achar que aquilo é uma variante que pode ser, pegar uma situação hipotética da Chanel, vai ser pegar um frasco de perfume, para contextualizar melhor. Então um frasco de perfume ali que ela desenvolveu. Então nenhum outro fabricante vai poder trazer traços que relacionem com o desenho dela. E no caso da patente, nós temos um capítulo dentro da patente que são as reivindicações, que é onde de fato eu descrevo o que eu estou protegendo. Então eu não posso infringir. A reivindicação ela é formada pelos seguintes elementos. Eu tenho ali um título, um preâmbulo e eu tenho os elementos caracterizantes. Então tudo que está na frente ali de uma palavra que seja caracterizado pelo fato, é minha exclusividade. E eu não posso copiar aquilo para desenvolver um produto similar. Aí isso vai muito além, porque aí a gente volta ao tópico anterior. Aí aquilo é conceitual. Então tudo que for derivado daquele conceito, eu não posso desenvolver, porque senão eu vou incorrer em contrafação. Tá, até puxando já um próximo tópico que eu acho que como que esse processo, à luz dos inventores, né, como que geralmente se dá, mas gostaria até de perguntar como que foi o processo no caso da Panther e até, Fernando, o que na época vocês gostariam de proteger, que a partir disso vocês foram atrás do Jorge para poder fazer esse processo. Se puder, na época, né, a invenção, o que vocês vislumbravam ali em termos de performance, o que vocês buscaram? Quando a gente desenvolveu o primeiro modelo, a gente desenvolveu ele no sistema de alimentação totalmente por ar comprimido. Então usa-se o ar do veículo, né, para abastecer, né, e suprir a necessidade de funcionamento da catraca, mas era uma invenção diferente. Embora tenha alguns modelos hoje de concorrentes fora do país e dentro do país que tenham as mesmas características de ajuste contínuo, de tração, de força, a Panther inova porque a nossa vem com um desafio eletropneumático. Uhum. Então existe hoje no nosso processo, um segredinho industrial lá, que a gente faz uma programação. Então até isso a gente fez requisitos de patente, né? Então tem um software ali integrado na catraca, programado, que faz com que ela não só realize o ajuste contínuo, mas que ela também, hoje é possível saber quantas vezes a catraca atuou. Se a gente remover esse chip, a gente consegue identificar quantos ajustes ela precisou em determinado ciclo de atividade dela. Uhum. Isso nos traz informações ricas para melhorar cada vez mais o produto. Tá. Então isso nos posiciona de maneira diferente no mercado. Tá. Então acho que o grande desafio nosso é isso. E em paralelo a isso a gente traz a patente. Uhum. Né? Traz a solicitação para o Jorge, precisamos patentear isso, que é uma coisa inovadora. Tá? E até que enfim a gente conseguiu isso, né? Recentemente. É um processo que demora bastante, mas recentemente a gente adquiriu por definitivo a patente. Então hoje a Panther é detentora exclusiva dessa tecnologia. Legal. E até pegando o gancho, Jorge, eu imagino que quando o inventor, né, traz a solicitação para você, que provavelmente você tenha que orientar de fato os caminhos, porque às vezes ele quer proteger por uma determinada algum modelo, mas existem oportunidades através de outros, ou às vezes não se enquadra exatamente naquilo. Até o próprio, se puder explorar o próprio caso da Panther, como que foi e como que isso acontece, por exemplo, do início até o depósito, né, da patente. Exato. A gente normalmente faz uma primeira
anamnese, aí, uma entrevista com o inventor, de modo que a gente possa entender o conceito. Aí a gente começa a descortinar as possibilidades de proteção. Como eu te disse, nós podemos proteger por produto, podemos proteger por método ou por processo. Então a gente encontra a proteção mais adequada, a gente tenta sempre colocar a proteção mais ampla, embora o INPI no curso do exame técnico possa pedir algum ajuste, possa restringir essa proteção, mas no caso deles nós tivemos aí uma patente que ela foi relativamente tranquila, 80, 90% do que nós pleiteamos inicialmente foi mantido pelo INPI, então isso mostra a solidez da inventividade deles. Então são alguns ajustes normais, são pedidos ao NPI, onde falei, nós temos elementos caracterizantes, às vezes ele pede para deslocar um pouco mais aquilo, falar, vou te dar isso aqui, eu não vou te dar, porque é um conceito, a gente não pode patentear nada que seja óbvio. Então quando a gente vai, o examinador técnico vai analisar a nossa indicação, se tem alguma coisa ali na interpretação dele que é óbvia, ele vai mandar você deslocar um pouquinho mais adiante a tua proteção, e aí são pequenos ajustes que a gente faz, mas que nada, no caso deles, nada interviu no escopo protetivo. Então nós temos aí a patente num processo muito tranquilo, mas nós temos, se me permite brevemente falar do processo, quando a gente deposita a patente, ela fica normalmente 18 meses em sigilo, ela é publicada apenas uma síntese ali com o nome do depositante, todo o processo pela Constituição, todo o processo que eu faço com o governo ele é público, né? O princípio da publicidade. Então aí o que ocorre? Depois de 18 meses eu recolho as taxas de exame e ela é analisada. Processo que hoje no Brasil demora de 3 a 4 anos. E aí eu tenho a oportunidade, se eu for um terceiro interessado, de ingressar com o subsídio, que é falar, não, o INPI não concede essa patente porque eu tenho documentos que eu entendo relevante. A INPI vai fazer essa análise desses documentos e ver se é relevante ou não. Então, aí no final do exame ele vai me dar um parecer, dizendo se ele concorda plenamente, se ele concorda em partes com a minha argumentação, se necessita algum ajuste, eu faço, e ele concede a carta patente. Ele defere a carta patente, eu recolho as custas de concessão e ela é concedida. Aí eu tenho ainda 6 meses para alguém, no caso do terceiro, ingressar com nulidade administrativa. Hoje o Brasil ele adequa algumas condições que ele chama de exame prioritário. Isso é um ponto bem legal de se falar. São 10 condições ali que legalmente ele passa meu processo na frente. Então eu renuncio a esses 18 meses, eu posso renunciar a esses 18 meses de sigilo. Falar, eu não quero que ela é publicada no Diário Oficial, então quero que ela seja publicada antes ali na Revista de Propriedade Industrial, que é um fascículo do Diário Oficial. E aí, por exemplo, a causa mais comum é o idoso. Pelo Estatuto do Idoso, nós recepcionamos, a Lei de Propriedade Industrial recepciona o Estatuto do Idoso, e quem tem mais de 60 anos hoje no Brasil, se ele for o depositante da patente, o processo dele é um processo prioritário. Eu tive patentes aqui que saiu em 9, 10 meses, porque o cara era idoso, ele renunciou aos 18 meses de sigilo, eu não tinha interesse, aí nós já pedimos o exame prioritário. Então é um benefício que é dado principalmente ao idoso. Se o produto também, durante o processo de patente, ele for copiado, também ele entra nessa linha de exame prioritário, porque eu estou tendo uma lesão de direito. Se eu estiver pleiteando algum recurso de um ente público, seja do BNDES, FINEP, FAPESP, qualquer ente fomentador, eu também consigo o adiantamento. São 10 condições ali que, quando veio do Covid, teve tudo que era patente para desenvolvimento de soluções para o Covid também foi privilegiada com o exame prioritário. Então, se eventualmente o inventor o depositante, tiver com uma doença terminal também, mesmo ele não tendo 60 anos, então isso ganha-se muitas possibilidades aí de adiantar esse processo, que nós estamos falando de um monopólio de 20 anos. Se eu tiver uma patente com 1 ano, eu ganhei 19 anos de exploração. Se eu tiver com 4, eu perdi esses 4 anos, porque eu só tenho uma expectativa de direito. Entendi. Então seria isso. Legal. E até comentando um pouco, Jorge, sobre a questão da maturidade do desenvolvimento no Brasil, Estados Unidos, Europa, em mercados tradicionais como Alemanha, Itália, por exemplo. O que você vê assim, de características, diferenças
até em como que funciona o processo de patente e a lei, e até mesmo ao respeito da questão das patentes e assim por diante? O Brasil é um sistema, como eu disse, nós tivemos uma mudança muito grande em 1996, uma legislação muito mais robusta. Então, hoje eu vejo que se tem... a pirataria existe em qualquer lugar do mundo, né, que é o crime de contrafação. Eu tive em Paris e você vê ali a 50 metros da Champs-Élysées vendendo produto falso das grandes marcas que estão na Champs-Élysées ali. Então, o que ocorre? Mas assim, hoje se tem ganhado uma rigidez maior, até por cobrança de entes internacionais. Como eu te falei, nós tivemos um prejuízo no setor de fármacos muito grande, que não vieram tecnologias significativas de medicamentos por conta da insegurança. Então isso tem entes aí, hoje existem algumas entidades no Brasil que defendem a propriedade industrial, que é a BAP, a BPI, que são entidades de advogados. A BPI participa também, então, para defender a propriedade industrial e realmente trazer segurança jurídica. Os Estados Unidos ele é muito forte, né? A gente vê aí até isso caracterizado, né? Tem um episódio dos Simpsons, inclusive, que eles falam de patentes. Isso caiu já no senso comum do americano. Tem um do Pernalonga, outro dia me mandaram um episódio do Pernalonga falando de patente. Então isso, o SPTO lá, que é a entidade responsável, ele vai nas escolas, ele tem treinamento nas escolas para conscientizar. Essa questão de inventividade dos Estados Unidos é muito forte, né? Do empreendedorismo lá, você sabe melhor que eu, essa questão do empreendedorismo dos Estados Unidos é muito forte. E se tem um respeito muito grande nos Estados Unidos a contratos e a patentes. Então, assim, o contrato faz lei entre as partes, né? Pacta sunt servanda, como diz o latim. Então, lá nos Estados Unidos isso é interpretado de uma maneira muito régia, muito séria. O Brasil ainda está se amadurecendo, mas eu, nesses 22 anos, eu vi uma evolução muito grande no sistema de propriedade industrial. Eu venho da época do peticionamento de papel e hoje você fala, o Brasil está atrasado. Eu tive na Bolívia, a Bolívia ainda é papel, então não se tem nenhum sistema online hoje para você consultar uma marca na Bolívia, consultar uma patente. Então, por ser um país em desenvolvimento, país sul-americano, eu acredito que nós evoluímos muito, temos muitos esforços aí para melhorar isso. A gente tem falando do ponto de vista um pouco político, né? Hoje nós enfrentamos, o NPI ele enfrenta um problema. Hoje, você depositar uma patente no Brasil não é um processo barato. Por quê? Porque as taxas elas são bem significativas. Hoje o NPI, que é o órgão do governo que ele é responsável, ele é superavitário, só que ele não tem uma independência financeira. Isso era para ser um dos institutos mais bem desenvolvidos do mundo. Os Estados Unidos você tem 4.000 examinadores, aqui nós temos 250. Então realmente, por quê? Porque nós não temos, isso inclusive está sendo discutido em algumas ações judiciais, a independência financeira do NPI. Por quê? Porque é pago um serviço de primeiro mundo. O valor da patente equivalente que você paga, não só em honorários, mas em taxas, é o valor que você paga aos Estados Unidos. Só que você não tem, você tem um serviço público de terceiro mundo aqui e lá você tem um de primeiro mundo. Então, infelizmente, nós temos alguns pontos ainda a superar, mas já melhorou muito. Antigamente, uma marca no Brasil, sem oposição, sem nada, ela demorava 5 anos para sair. Hoje sai em 1 ano e meio. Então isso evoluiu muito. Isso eu falo, quem reclama hoje não viveu o que a gente viveu lá atrás. Chegava aí para o Rio de Janeiro para pedir vista num processo, para você poder um processo. Hoje você acessa online, então pouquíssimos processos não estão disponíveis. Se não tiverem disponíveis, o NPI te disponibiliza em 1 semana um processo online. Eu ia para o Rio de Janeiro ver processo. Então eu vejo que evoluímos. É aquele velho dito, né? Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Então temos muito a melhorar, mas do que eu já vi atrás, estamos bem. Sim. Uma outra dúvida que surge, Jorge, principalmente hoje em dia, assim, o mundo tão globalizado e conectado, a gente entende as demandas assim da sociedade que puxam as invenções, né? A pessoa vai ver a oportunidade de mercado, vê a demanda que tem no mercado, vai e desenvolve aquela solução. Um ponto que surge a dúvida é que, assim,
O que está acontecendo aqui hoje, essa demanda também é similar na China, nos Estados Unidos, na Itália, em alguns pontos. Então, às vezes, aquela demanda que tem naqueles lugares, existem pessoas buscando soluções parecidas globalmente. Como que existe uma correspondência de patente, por exemplo, internacional? Aquilo que é depositado aqui vale para o mundo? Ou o que precisa ser feito para valer para o mundo? Enfim, como que funciona essa correspondência global assim da patente? O que ocorre? Primeiro, a patente ela tem que ser nova, tem que ter a novidade a nível global, né? Então, o examinador, durante essa etapa que eu mencionei anteriormente do exame técnico, ele fará uma busca em bancos de patente e em sites para ver se aquele conceito não existia. Então, ele vai trazer um resultado. Hoje nós temos o Google Patents, né, que é patentes em inglês, que ele é uma das ferramentas mais precisas para se determinar se já existe alguma coisa no mundo ou não. E o que acontece? Você deposita uma patente no Brasil, você tem 1 ano para estendê-las aos 150 países que são membros da Convenção União de Paris. Então aí você tem uma reserva de mercado de 1 ano. Não feito o depósito, presume-se a renúncia do teu direito patente. Então ela só valerá nos países onde você pleiteou a tua invenção. Ok. Indo um pouquinho mais para a prática assim também, até como empreendedor aí, né, em termos de engenharia e assim por diante, o que você vê que são os principais desafios assim pro depositante, né, para quem está requerindo ali a patente, por exemplo, quais são os desafios que a pessoa passa, né, para poder desenvolver, dificuldades, enfim, o que acontece com quem está nesse processo? Hoje, o que acontece? Hoje nós temos a questão do tempo de desenvolvimento, né? Entra as ferramentas aí de prototipagem virtual, tudo, né? Porque hoje nós temos um mundo, né? Semana passada nós tivemos um colapso aí na internet, né? Então hoje nós vivemos um mundo de muita insegurança digital, né? Tudo o que nós temos está em algum tipo de banco de dados, em alguma nuvem, e se isso parar de operar, ou se isso for invadido de alguma maneira, nós teremos problemas aí. Então hoje uma das preocupações muito correntes das empresas é a questão de patentear o quanto antes. Só que aí envolve todo um desafio que vocês auxiliam, né, com as ferramentas de prototipagem virtual, porque que são os cybercrimes, né, os crimes cibernéticos. Então, assim, o desafio é você ter elementos quanto antes para patentear isso, porque a única coisa que te garante a exclusividade ali, a expectativa do direito, que você tem 2 momentos, o direito da patente. Até a concessão você tem uma expectativa de direito, e após a concessão você tem seu direito validado e retroativo. Mas assim, se alguém roubar aquilo, você vai ter dificuldades para provar. Você vai ter que, nós estamos falando de projetos ainda embrionários, então hoje é o tempo de desenvolvimento. O maior gargalo das empresas hoje é tempo de desenvolvimento para ter realmente um elemento conceitual sólido para a gente transcrever para patente. Tá. Até aproveitando nesse sentido, Jorge, a gente, nesse processo, levando os protótipos virtuais para as empresas, a gente sabe que, tipicamente, as empresas desenvolve e testa seus equipamentos de maneira prática, né? Exato. Então vai lá, desenvolve, fabrica, coloca para testar, volta e fica nesse processo e assim por diante. O protótipo virtual, ele vem justamente no sentido de conseguir antecipar o que vai acontecer com o equipamento antes de fabricá-lo, né? Como que esse processo tem ajuda, por exemplo, na obtenção de patentes na prática ali para o desenvolvedor? Um primeiro ponto, né, a lei anterior ela teve um prejuízo quando mudou a lei, que nós tínhamos o que existe hoje nos Estados Unidos ainda, que é o pedido provisório de patente. Então isso era um negócio muito interessante que se perdeu com a mudança legislativa. Então eu depositava um rascunho da minha patente e tinha até 1 ano para efetivá-lo como um pedido definitivo. Isso acontece corriqueiramente nos Estados Unidos. Eu tenho uma ideia, eu vou lá e eu deposito um rascunho, um provisional application que eles chamam.
Aqui no Brasil eu não posso fazer isso. Embora a lei fale de um período de graça, que a lei chama, que é as divulgações que eu fiz dentro de um ano que antecederam o depósito, isso é muito questionável. Não é um mecanismo que traz uma segurança jurídica robusta para o titular. Então, assim, o protótipo ele possibilita a idealização. Eu volto àquele ponto, eu tenho que descrever de uma maneira que um técnico no assunto consiga reproduzir. Eu não posso, por exemplo, eu tenho uma ideia de teletransporte, como é que você vai fazer? Não sei. Então não posso patentear aquilo, que seria uma reserva de mercado, aí um monopólio belicoso, um monopólio indevido. Então, ao passo que eu, tendo um protótipo virtual, eu vou expor menos aquilo. O Gness falou, a máquina agrícola, numa engenharia tradicional, ela vai para campo, ela põe uma grade, uma plantadeira, ela vai ter que rodar no campo. Então isso não tem como você manter, por mais que você se preserve, um sigilo efetivo disso. Agora aqui dentro de uma plataforma digital não, você tem o controle de acesso, você envolve as pessoas adequadas. É esse o grande benefício que eu vejo, o ganho de tempo e a confidencialidade. O Brasil, um ponto que o Brasil ainda tem muito a evoluir, até por uma questão de cultura empresarial e também no aspecto legislativo, é um pouco primário, é a questão do segredo de negócio. O segredo de negócio é aquela etapa ou que antecede o depósito do pedido da patente ou aquele produto que eventualmente não cabe patente. Então, o segredo de negócio, por exemplo, fica clássico segredo de negócio, Coca-Cola, né? Não tem como. Mas não é só a Coca-Cola. Vamos pegar um exemplo aí do agro. Você tem tratamentos térmicos aí extremamente sofisticados aí, que garantem dureza de ferramentas que trabalham no solo. Isso é um segredo de negócio. E muitas vezes o cara sabe, faz uma têmpera X graus, faz uma têmpera não sei quanto. Então não se tem uma preservação daquele segredo de negócio como um capital intelectual da empresa. Então a gente já teve aí, eu tive um cliente uma vez que nós entramos, o cliente era muito previdente, ele tinha muitas patentes envolvendo os projetos dele, mas ele teve um desvio de projetos na empresa dele. Então levaram embora, furtaram alguns projetos dele e começaram a vender. Teve outros fabricantes que começaram a produzir aquele projeto já com detalhamento, com tudo, só mudou a marca do produto. Aí nós começamos a entrar com buscas e apreensões, começamos a tomar medidas para cercear aquilo. Mas se caso esse cliente não fosse previdente e não tivesse pedido as patentes, e eram projetos já que estavam maturados, tal. Mas se é um projeto embrionário, você não tem como fazer isso. Então é o ganho de tempo e a segurança que você tem de trabalhar com um protótipo virtual. Legal. Tem um ponto também que o protótipo, além de fazer mais rápido em um volume maior, né? Você consegue fazer mais testes e tudo mais, você também consegue gerar ideias, né? Então, os testes, tradicionalmente, até pela característica do teste físico, o implemento ou equipamento, o processo, ele sempre era testado para poder validar a ideia, né? Hoje em dia você consegue usar o protótipo virtual para poder gerar ideias, porque a velocidade de demanda, de necessidade da sociedade e ali é muito rápida, né? Então acho que isso é outro ponto a se destacar também, né? São derivações ali decorrentes do projeto, né, que podem ser privilegiáveis também com o invento, né, eu fiz recentemente participei de um congresso onde estava uma equipe de advogados da Johnson, né? Tá. E a Johnson hoje ela tem mais de 50 patentes no mundo inteiro sobre gel de absorvente íntimo, que é um negócio, principalmente para nós homens, é um negócio óbvio, né? Mas hoje ela criou um monopólio legal daquilo que você tem que pesquisar muito para chegar a uma fórmula de gel de absorvente íntimo que não infrinja uma patente da Johnson. Então, assim, é tudo decorrência de pesquisa, que você falou, né? Tem derivações aí que podem levar a caminhos realmente surpreendentes aí em tecnologia, né? E hoje eu vejo, né, questão mais entrando na área de vocês, né? Isso prevê muitos recalls, né? Exato. Que hoje o recall ele tem um custo, né? Absurdo. Até te gera um passivo aí judicial muito grande a você para responder futuramente, né? Então, tuas ferramentas aí ela previne um recall talvez homérico aí que o cara tenha que atravessar, né?
Exato, exato. Até puxando, aproveitando o gancho nesse sentido, assim, o que a gente sempre comenta com os clientes é que o grande objetivo do protótipo virtual é a gente construir um que represente o que vai acontecer na realidade. Não faria sentido eu ter um investimento como esse se lá na ponta, na utilização do equipamento, ele não reproduzir aquilo que a gente desenvolveu no ambiente virtual. E as vantagens que se tem de poder desenvolver no virtual. Redução de custos, de tempo, você testar mais, você conseguir gerar informações para você poder tomar decisões de engenharia, onde que vai quebrar, aonde que existe tendência de desgaste, onde que existe tendência de manutenção, o que eu faço para poder prevenir. Então, a partir do momento que você gera diversos protótipos virtuais, você cria um banco de testes ali para poder entender como que vai ser a aerodinâmica, como que vai ser o comportamento estrutural, a previsibilidade de vida, o escoamento da partícula. Hoje, por exemplo, a gente consegue calcular e verificar como que uma colhedora vai interagir com um sorgo, com um milho, com uma soja, independente do tipo de cultivo, e ver qual que vai ser a produtividade daquilo. E quando você criar um protótipo físico, um produto físico teste, agora não é mais para validar, é para fazer correspondência com o modelo virtual para poder entender se aquilo de fato tá sendo coerente. Entrega muito mais dinamismo na nossa visão e os resultados que a gente vem colhendo no mercado. Né? Eu imagino que você consiga, né, prever inclusive materiais, né? Tipo, eu tenho um negócio ali que no aço carbono ele tem um desgaste prematuro, né? Eu vou pôr aço inox e uma situação hipotética, né? E por aí vai, né? Quer dizer, o quanto você ganha nisso, né? Você vai ter que esperar um protótipo rodar 5, 6 meses para você ver o ponto de desgaste, para você trocar um elemento ali de aço carbono por aço inox, por exemplo, né? Então é realmente extremamente vantajoso, né? Exato. A gente comenta, só para poder dar um gancho aqui também, que assim, a geometria, o dimensional, o material que vai utilizar, a capacidade, a espessura, a configuração, tudo isso dentro do protótipo virtual ele é um parâmetro. E a partir do momento que a gente torna ele um parâmetro, eu consigo varrer e modificar para ver o que acontece se eu aumentar, se eu trocar, se eu, enfim, fizer qualquer modificação para poder entender como que o produto vai comportar se aquele cenário acontecer. Então esse que é o detalhe do protótipo virtual, né? Até trazendo como um gancho comercial, né, para a Panther, que é um detalhe extremamente técnico, mas que lá na ponta se torna comercial. Hoje nós quebramos até a regrinha do jogo com relação às garantias estabelecidas pela lei. Hoje o nosso produto ele tem 5 anos de garantia estrutural. Então, assim, a maior garantia que tem hoje no país, tá? E nenhum dos nossos concorrentes consegue oferecer isso para os nossos clientes e para os clientes deles, tá? Então a gente tem lá essa ousadia de hoje, através de usar essas tecnologias de ferramenta virtual, de oferecer esse tipo de garantia que ela é extremamente longa, né? Sim. Se você considerar aí que o pessoal contabiliza seus ativos lá de 2 a 4 anos, né? A gente ainda está com uma garantia bastante superior a isso. É outro ponto, né? Eu respeito profundamente os grandes aí industriais do agro, né? Principalmente as gerações que precederam a minha. Mas muita coisa foi feita com empirismo, né? O cara, por exemplo, hoje eu vejo fundido, né? Eu vejo muito fundido superdimensionado, né? O cara pode retirar o material dali, né? Ele vai ter um ganho de custo. Isso tua ferramenta também propicia para ele, né? Exato, exato. Então, justamente, a gente sempre comenta, inclusive, Jorge, a gente tem características de clientes, né, que são mais recentes, e a gente tem empresas que já estão no mercado há muitos anos, que está na 3ª, 4ª geração. Então a gente sempre comenta que o empirismo e a tentativa e erro que foi desenvolvido, inclusive hoje ainda se tem, não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de adoção de tecnologia. Ao longo do tempo, lá atrás, por exemplo, se a gente pensar, o pessoal projetava na prancheta, o nanquim, o papel. Eu peguei o fim do nanquim, quando comecei a trabalhar, eu peguei o fim da era do nanquim e o CAD ali. Exato. Os primeiros CADs, eu vi nascer isso aí, você provavelmente também tem visto. Eu desenhei muito no nanquim. E o paralelo para os testes é o mesmo. Hoje em dia, por exemplo, o nanquim você conseguiria colocar uma prancheta hoje e desenhar? Consegue. Só que com o advento da tecnologia, com CAD, com 2D, com 3D, com simulação,
não é mais competitivo fazer dessa forma. A tendência é a mesma com relação a você entender a física, o que está acontecendo ali. Então é o que você comentou, é uma questão assim de, não é se e se, é uma questão de quando as empresas vão tomar essa decisão de ir para esse sentido. Então a gente vê dessa forma. E hoje você tem uma variedade de materiais alternativos, né? Eu vi muito, né? Se empregava muito bucha de bronze. Hoje você tem os nylons aí, que dão muito mais resultado que o próprio bronze, né? Quer dizer, são conceitos que antigamente o bronze era o que se tinha, né? Eu gosto muito de uma frase do Cortella, né? O Cortella fala, né? O pessoal fez o melhor nas condições que eles tinham. Mas hoje você pode ter condições melhores aí, né? Você imagina, você reduzir 100, 200 gramas de fundido numa peça que você tem uma escala de 10 mil peças por mês, por exemplo, né? Quanto isso representa no teu caixa. Você falou, né? A engenharia é um gerador de oportunidades, né? Para a empresa, né? E hoje você tem ferramentas para isso, né? Até inclusive, Jorge, na semana passada a gente teve uma oportunidade de ir no cliente e o produto dele é desenvolvido tipicamente em alumínio. E a gente mostrou uma das ferramentas, né, dentro do portfólio, que é como se fosse uma biblioteca de materiais, que você consegue explorar e testar ela de maneira muito, muito rápida, né? E o dono da empresa olhou aquilo e falou assim, virou para o gerente de engenharia e falou, por que a gente faz alumínio e não faz em polímero? O gerente de engenharia virou e falou assim, cara, porque a gente não tem ainda capacidade de testar isso. Eu falei, pô, a gente está aqui justamente para poder propiciar isso. Então, é justamente assim, ajudar a ter ideias, testar e verificar condições, né? Então, eu acho que esse que é um dos grandes objetivos, né? Fica bastante claro assim que na questão do desenvolvimento, da competitividade, do sigilo, da proteção, que são ferramentas que se unem, né? Que se integram para poder colaborar com as empresas. Eu que estou lá na academia, eu vejo assim, um movimento muito grande para até se mudar as emendas dos cursos. Tá. Vamos deixar o curso mais tecnológico. Tem algumas emendas aí que são mais antigas, né? Tá. A gente tem livros de administração e está usando em sala de aula de 50 anos atrás, né? E hoje já tem um conceito de administração moderna e tal. Então, não só na área de gestão da empresa, mas na área de tecnologia, né, as faculdades elas estão mudando rapidamente suas emendas e trazendo esse ambiente para dentro da sala de aula, deixando os alunos cada vez mais competentes, né, com esse ambiente eletrônico. Então, eu vejo esse movimento que está tomando uma força muito grande e não tem volta. Sim. E você tem, né, por outro lado, nós temos uma competitividade muito grande com o mercado chinês, né? E o chinês ele está desenvolvendo tecnologia, ele está desenvolvendo novos materiais, né? Então, se a gente não se adequar, a gente vai perder a competitividade, né? É isso. A gente sempre comenta, né? O Fernando até explorou esse ponto da engenharia como sendo uma ferramenta de negócio, né? Ela não é simplesmente um departamento ali. Isso daqui entra nisso. Quando a gente comenta com os clientes dessas possibilidades, a gente faz análise de retorno de investimento. Então, o que acontece para você se, por exemplo, a gente conseguir testar mais vezes, ou reduzir o tempo, ou desenvolver mais produtos do que você faz hoje, reduzir custo. Então, é algo que, é claro que é uma ferramenta de engenharia, uma oportunidade de engenharia, mas que afeta os indicadores de rentabilidade, de oportunidade de mercado. A gente sempre brinca, né? Se hoje em dia eu desenvolver um smartphone, por exemplo, talvez eu fique milionário, bilionário e assim por diante. Se eu tivesse feito isso antes do Steve Jobs, teria sido, talvez eu tivesse muito melhor, né, do que desenvolver hoje. Então, o tempo de mercado, né, a oportunidade de mercado, ela também é muito importante e as ferramentas, os processos vêm para poder colaborar com isso. Né? Pegando um gancho aí na minha área, né, nós temos uma história aí que é considerada um dos maiores erros estratégicos da indústria, né? Eu não sei se você sabe quem desenvolveu o mouse. Não. O mouse, por incrível que pareça, foi desenvolvido pela Xerox. Quem patenteou o mouse foi a Xerox da Califórnia. E aí a Xerox da Califórnia, ela vai e apresenta o mouse para a diretoria, para a presidência mundial da Xerox. O então presidente da Xerox, ele disse que a Xerox jamais venderia um negócio que chamasse rato. E você falou do smartphone, eu me lembrei dessa história. O Steve Jobs vai lá, eles abandonam a patente, e o Steve Jobs vai lá e contrata a equipe da Xerox da Califórnia.
que havia desenvolvido as primeiras interfaces gráficas. E aí, em 1985, ele lança o Lisa, que é o primeiro computador com interface gráfica. E aí ele nasce toda essa explosão da Apple. E depois vem os NEC ali com... Nossa, NEC, você lembra dos NEC? Eu tô vendo que eu tô antigo. Com os primeiros Windows e tal. E aí foi tudo, mas era um momento que era para ser da Xerox. Era, ao invés de nós termos uma maçã aí no teu tablet, nós poderíamos ter um X da Xerox, que ela sempre foi muito pioneira, mas ela não aproveitou essas oportunidades tecnológicas que ela teve. Como não aproveitou a HP quando teve a oportunidade de comprar a Microsoft. O presidente da HP disse ao Bill Gates, a pessoa vai querer um computador em casa para quê? A visão do negócio. Para quê? Ele falou, não vamos comprar a tua empresa porque a pessoa vai querer um computador em casa para quê? Sim. E esse era o conceito do Bill Gates de popularizar. Então, assim, você vê que às vezes, aliado a isso, você tem que ter uma gestão muito bem canalizada, né? Do que fazer com essas oportunidades, né? Não sentar em cima e falar, tá aí, mas e aí, senão você vira Xerox com mouse, né? Sim, sim. Até aproveitando até para encaminhar para o encerramento, porque eu acho que tem tema aqui para a gente ficar 2 horas aqui trocando ideia, mas um exemplo também muito notório, que na época o Steve Jobs foi piada, né? Quando ele apresentou o smartphone, porque os executivos de concorrentes, por exemplo, diziam, pô, quem é que vai usar um negócio, um celular que não tem teclado, né? E davam risada e falavam que era muito caro para aquilo e tudo mais. E hoje, celular que tem um tecladinho, né? E olha a proporção que a Apple tomou, né? Então, as oportunidades de mercado, né? A invenção sendo motriz aí da economia, né? Isso aconteceu com a gente lá atrás. Eu conheço bastante gente, né? Algumas pessoas que eu conversei para a gente iniciar uma parceria de fabricação, apresentar a ideia, né? O pessoal meio que ignorou mesmo. Cara, isso não vira nada, isso não dá retorno nenhum, isso é uma coisa que ninguém vai usar, tá? Então eu senti isso na pele lá no comecinho da Panther. E o que aconteceu? Com muita técnica, muito desempenho, muito esforço, muita aplicação de engenharia. Hoje a Panther, graças a Deus, aí é uma empresa jovem, tem 8 anos de idade, mas está aí no mercado e ela revolucionou o mercado de catraca. Isso mexeu até com os nossos concorrentes, que a gente acha até bom isso. Claro. O concorrente está em cima da Panther lá, e o que está acontecendo com esse pessoal, como que eles conseguem fazer isso? E é graças a essas ferramentas de tecnologia que a gente sai na frente. Muito bom. Pega o exemplo, né, pegando a questão dos smartphones aí, né, a Nokia, né, tinha o BlackBerry, e a Nokia hoje não tem valor nenhum em se falando de smartphone, né, ela foi engolida pela Samsung, pela Xiaomi, pela Apple, né, e era a empresa que tinha o pioneirismo do negócio, né, ela saiu na frente, mas ela não aproveitou oportunidades de mercado, né. Sim. A própria Kodak também, né, Exato. Que era uma referência, né, em fotografias, né, e o que aconteceu, né? Teria tudo para ter o pioneirismo da câmera digital que foi alcançado pela Samsung, né? Eu lembro quando se tinha câmeras digitais aí, hoje é tudo pelos smartphones, mas era a Samsung, né? A referência, quer dizer, às vezes você não consegue Olivetti com as máquinas de escrever, não conseguiu se firmar com computadores pessoais, então assim, é uma transição que se você não tiver, e hoje é muito rápido, né? Vocês que trabalham aí com tecnologia de uma maneira muito acentuada, hoje se defasa uma tecnologia, se muda muito rápido, né? Exatamente. Eu acho que esse é o ponto, aproveitar o tempo de mercado, as velocidades, as oportunidades, através de tecnologias, eu acho que é a tendência e a necessidade de hoje em dia. Né? E mais importante isso, Luiz, é deixar o legado, né? É isso. Que isso vai deixar de legado para as gerações que estão chegando, né? A gente pega aí, eu estava conversando com o Jorge há pouco sobre os pioneirismos lá nos Estados Unidos, né, de 100 anos atrás, 150 anos atrás. O legado desse pessoal, né, Thomas Edison, Tesla, né, isso está acontecendo hoje. Talvez aqui para nós é novo, ainda nos Estados Unidos um pouquinho mais antigo, mas é hoje que o pessoal usa esse legado e o que nós vamos deixar de legado para as próximas gerações. Eu acho que isso é o mais importante.
Exato, que nem vocês, o que vocês contribuíram, no caso concreto de vocês, para a segurança, né, da operação rodoviária, do transporte aí da florestal, né, quer dizer, é um legado que vocês estão deixando através do que? Tecnologias que vocês desenvolveram, né? Exatamente, ela não para, tá? Tem novidade. Muito bom. Pessoal, primeiro, novamente, muito obrigado pela disponibilidade, como eu comentei. A gente poderia ficar aqui muito tempo, acho que tem que ter versão 2, versão 3 aí desse papo. Jorge, é um prazer inenarrável poder contar com a sua parceria, com as recomendações, com todas as conversas que a gente tem. A gente é muito grata mesmo por isso. Fernando, começou tudo como cliente lá atrás, hoje amigos, parceiros aí também nesse desenvolvimento. Então, obrigado também pela oportunidade. Foi através de você que conheci o Jorge. Jorge, por gentileza, deixa uma última mensagem aí no sentido de como que as empresas podem contar contigo, com o seu time, para poder usufruir e ser orientado aí com relação às patentes e entre outras coisas aí. Primeiro, queria agradecer a oportunidade aí, me sinto honrado em estar aqui com vocês, que são duas referências no mercado, e nós hoje temos todas as ferramentas para proteger inventos. Hoje nós temos uma equipe aqui de 10 pessoas nas nossas empresas. Nós temos proteção para o teu invento em qualquer modalidade, em qualquer lugar do mundo. Nós temos processo no Sudão, por exemplo, entendeu? África, Ásia, onde você precisar, a gente tem meios de proteger o teu invento ou de combater alguma prática de concorrência desleal também. Você tem teu invento, ele está sendo ali usurpado, ele está sendo copiado. Hoje nós temos ferramentas jurídicas extremamente eficazes, temos um portfólio de decisões aí muito favoráveis para combate realmente da pirataria, né? Que a pirataria, eu falo, né? Pirataria é que nem banho, né? Combate é diário, não tem, os caras são incansáveis, né? Você vê o desafio só não se alongando, mas o desafio da Stanley aí com as canecas, né? Então mas a gente tem ferramentas bem efetivas de combate à pirataria. Legal. Jorge, até aproveitando, caso possa, de repente ter algum sigilo, mas talvez 5 empresas atuais aí que tem trabalhado, que possa nomear. Olha, no meu portfólio, assim, das maiores, eu já fiz trabalhos para BYD, já fiz trabalho para Vale do Rio Doce, já fiz trabalho para Toyota Motors. Então, são algumas das empresas globais que eu já tive a oportunidade de atender ou atendo. Então, assim, a BYD foi uma experiência bem legal pela... Claro. O DNA dos caras em tecnologia é muito grande. Então, e todos os principais do agro aí, graças a Deus, nós temos a oportunidade de atender todos os grandes fabricantes de máquinas e implementos agrícolas do Brasil, aí principalmente os familiares. Aí a gente, hoje 25% dos expositores da AgriShow são clientes nossos. Só isso, Fernando. Só isso. Eu achei que ele ia falar Dona T. Claro, não é nem cliente mais, né? Legal. Fernando, também, muito obrigado. Por gentileza, deixa a sua última mensagem aí com relação aos produtos da Panther e como que vocês podem atender os clientes. Eu que agradeço o convite, né? Além da gente ser cliente, fornecedor, né? Nós somos, acima de tudo, amigos, né? E a gente criou uma excelente amizade. O Jorge realmente é um parceiro, um irmão, né, que eu tenho aqui em Matão. E são pessoas, vocês dois são duas pessoas que eu posso me relacionar em qualquer nível que a gente se entende. Então eu acho que com a Panther, né, para as pessoas que forem assistir, se quiserem entrar em contato com a gente para desenvolver tecnologia, legal. Nós também temos esse viés dentro do nosso negócio. Temos a nossa máxima, que é expandir performance. Então o grande desafio, o que a Panther gosta, né? A Panther gosta de problema. O que você tiver de problema na sua atividade, né, dificuldade, a Panther gosta de entender isso e sanar isso. Claro que com tecnologias, conceitos. Então a gente tem uma área de engenharia dedicada para isso. Tá? Muito bom. Pessoal, acho que teremos um problema, na verdade, nas próximas edições aí do Mesa Cash para encontrar convidados nesse nível, mas, pessoal, obrigado novamente. Acho que fizemos uma excelente estreia e ficamos ansiosos aí para as próximas. Obrigado pela
pela orientação e pela audiência e seguimos firmes. Valeu!